Para alguns, um personagem maligno e sem piedade que tenta a humanidade. Para outros, uma invenção dos humanos e das religiões para doutrinar, gerar culpa e medo. Diabo, Satanás, Beelzebu. Se trata de um ser real. O diabo é o inimigo da humanidade. A personificação da maldade apresenta tantas caras quanto perguntas. O diabo realmente existe? Muitos creem que o diabo não existe. E esse é um grande triunfo de Satanás. O mal não tem a proporção do bem. O mal é a ausência do bem. Há aqueles que garantem inclusive terem um pacto com ele. Satanás é o libertador da humanidade e do ciclo apocalíptico. O diabo, uma das figuras mais controversas da Bíblia. Ele tem ciúme de nós, ele tem inveja da vida que Deus nos deu, porque nós temos Deus dentro de nós. Nós temos a graça que possuímos através do batismo, e o diabo está sempre tentando nos destruir por causa disso. Há especialistas que afirmam a existência de evidências satânicas. O diabo vive entre nós? Depois do exorcismo, meu psiquiatra me disse: eu não tenho esse caso cientificamente. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Por acaso, seriam Deus e o diabo a mesma pessoa? O diabo, a personificação do mal, busca o pior do ser humano para conquistá-lo. Será que, ao caírem em tentação, Adão e Eva tenham marcado a história da humanidade, assinalando o pecado em cada um de nós? Há muitos que garantem que, desde então, a luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, acontece dentro de cada homem e mulher que habita esta terra. O diabo recebe o nome de pai da mentira mais vezes que o diabo falado por Jesus. Jesus disse que o incrível é que ele perverte a verdade, ou seja, que ele corrompe a verdade. Não é que ele não a reconheça, ele a reconhece e procura corrompê-la. Outra de suas características. O diabo pode viver entre os homens ou dentro dos homens. Será que grande parte da humanidade já se encontra sob seu poder? O diabo, sendo um ser pessoal, pode estabelecer uma relação com alguém. Ele, como ser pessoal, pode estabelecer uma relação com alguém. Um pacto com o demônio é uma decisão tomada por um ser humano livre para associar-se de alguma maneira a Satanás ou a algum espírito, algum demônio, algum espírito negativo. Existem parágrafos na Bíblia que sugerem a existência do diabo. A figura de Satanás na Bíblia hebraica tem a ver com o adversário. É um adversário, o inimigo, que pode aparecer. Pode ser uma pessoa. Tem duas visões na literatura judaica posterior. Uma é uma figura sobre-humana ligada ao demoníaco e com o negativo. E outra interpretação também de Maimônides que diz que Satanás é o anjo da morte e a tendência ao mal do ser humano. Evidentemente, Deus não pode ignorar a possibilidade de que a liberdade incluiria uma oposição à sua vontade. Alguns textos bíblicos são muito precisos com respeito à menção do diabo. Chegando o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. Colômbia, Bogotá. O colombiano Sebastián Santeiros Villarreal se apresenta como bruxo, feiticeiro e afirma ter realizado pactos com o diabo. É santeiro, espiritualista, feiticeiro e trabalha com magia negra vodú. Para servir a Satanás, você não precisa ter fé. Para servir a Deus, você precisa ter fé. E a fé não tem argumentos dialéticos porque simplesmente se crê ou não se crê. Com Satanás, não. Porque quando você pede a Satanás, tudo o que se pede a Satanás ele te dá. Para fazer um grande ritual para Satanás, eu acendo uma vela vermelha, que significa a luz que o mesmo nos transmite. No altar, temos uma das colaboradoras ou colaboradores dele, porque é um anjo que é a Santa Morte.
ela trabalha para Deus e trabalha para Satanás. Se Deus lhe dá uma ordem, ela cumpre. E se Satanás lhe dá uma ordem, ela cumpre. Tenho que ter os ornamentos ou hábitos correspondentes. E a água? A água eu jogo por todo o altar porque é uma simbologia, é limpeza. Então eu faço uma oração que eu leio na Bíblia satânica. Eu invoco a presença de Satanás, invoco a presença de alguns de seus servidores em espírito. E em algumas ocasiões eu o vejo ou ele me incorpora. Depois de cair em transe, eu volto ao normal e começo a executar durante a semana aquilo que ele me ordenou. E não se discute, se cumpre. Como existe a possibilidade de estabelecer uma relação com o ser humano, podemos nos abrir para estabelecermos um contato com Satanás. É triste, é dramático, é incrível, mas é possível. O diabo é invocado de diferentes maneiras, segundo a situação. Se uma pessoa está em perigo, ela pode invocá-lo. Se uma pessoa está contente, o invoca. Se está em um momento de agonia, o invoca. Se quiser fazer um pacto com Satanás, se quiser fazer um pacto com o que chamam de maligno, ele a escuta e vem ao seu socorro. Eu creio que o satanismo está te desviando do assunto. Por que adorar a Deus indiretamente se pode adorá-lo diretamente? Não é necessário ir pela via negativa. Posso ir pela via positiva. Deus é misericórdia, compaixão, bondade. Por isso eu não preciso adorar o lado escuro disso. A pergunta que muitos especialistas e teólogos ainda se fazem é: o diabo realmente existe ou é uma metáfora? E se é uma metáfora, a quem Jesus se referiu como a encarnação do mal? No livro de Jó chama Satanás, ou diabo, que quer dizer o adversário, o enganador, e é entendido na interpretação, sobretudo dos padres da igreja cristã, como um arcanjo que fora criado de maneira perfeita, um arcanjo iluminado que, apesar disso, assim como Adão o faria, deixa de amar a Deus por amar mais a si mesmo, caindo no orgulho e na rebeldia, e dessa maneira se separando de Deus. Na Bíblia vemos uma mensagem de Jesus: não te acuses a ti mesmo. Não nos esqueçamos que aquele que se acusa em hebraico se diz Satanás. Ele é o acusador. E quando a pessoa se acusa como pecador, está fazendo às vezes de Satanás consigo mesma. Ou quando condena os demais e vive dizendo isso é ruim, isso está ruim, isso é péssimo, está fazendo às vezes de Satanás, ainda que traga a Bíblia numa mão ou use uma batina. Satanás nos acusa para Deus e essa é a função de Satanás, o acusador. Então me parece que é por uma questão literária, se utiliza inclusive para criar medo dentro da população e é uma ferramenta para que dentro da religião dirijam também toda uma comunidade. O Evangelho de Marcos é muito claro quando fala dos demônios, depois vai apresentando quais são os demônios. Há um demônio fundamental. Qual é o demônio mais importante que se opõe à construção do reino de Deus? É o Império Romano. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos escreve sobre um endemoniado, ou seja, possuído pelo demônio, ou seja, possuído pelo império. Agora vão saber por que digo isso, tá certo? Ele quer se unir e rompe todas as ligações. E Jesus lhe pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Legião. E a legião é a unidade de combate do exército romano. São muitos os que asseguram que o diabo existe e que, inclusive, se encontra mais perto do que alguns creem. Na Bíblia temos aproximadamente uns 8 casos de exorcismo que tinham uma característica em comum, que os diferenciava de outros tipos de possessão demoníaca e exorcismo que ocorriam no Mediterrâneo. O contexto no qual aparecem os exorcismos na Bíblia tem uma clara conotação social e política.
se considera possuído pelo diabo todo objeto, pessoa ou lugar que se encontra infestado em princípio. O ritual do exorcismo consiste em invocações, em ladainhas feitas ao sangue de Jesus, em alguns casos, em algumas tradições religiosas, feitas aos santos, outras feitas em invocações e conjuro aos anjos e arcanjos. Imediatamente começam as orações de imprecação, que devem ser feitas necessariamente por um ministro ordenado, ou seja, as orações de expulsão do demônio. A condição do exorcista depois do trabalho é de muito cansaço e esgotamento. O desgaste físico é muito grande, o compromisso emocional que ele assume durante o trabalho sempre leva, é claro, ao grande consolo do verdadeiro exorcista Jesus Cristo, que lhe empresta a voz e lhe empresta também os gestos, o corpo, mas é ele quem enfrenta a batalha. De que forma secreta a Bíblia menciona essa batalha? Já em Marcos e em Lucas, a possessão aparece como uma possibilidade. Porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. Os exorcismos são realmente um modo de combater e expulsar o diabo? Se é necessário expulsá-lo, isso é prova suficiente para pensar que o diabo existe? Santo sangue do Senhor, rogai sangue por santo nós. da Sagrada Igreja, rogai por nós. Sangue santo da Sagrada Igreja, rogai por nós. Santo sangue de misericórdia, rogai por nós. Santo sangue dos auxiliadores da necessidade, rogai por nós. Santo sangue dos filhos e filhas de Deus que nunca haverão de desonrar a sua vida. Rogai que a presença de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mostre a luz, mostre o caminho para você. Santo sangue do Senhor, eu ordeno que você saia desse corpo. Eu ordeno que você libere esse corpo. Livrai-o, Senhor, livrai-o dessa dor. Eu ordeno que você saia desse corpo. Saia agora. Nós rogamos, Senhor, liberte esse corpo. Liberte esse corpo agora. Você está bem, filho? Deus Pai, Ele te libertou. Que Jesus esteja contigo, meu filho. Os milhares de exorcismos realizados são provas suficientes da possível existência do diabo? Como se explica que a Igreja tenha sacerdotes exorcistas? O Papa Francisco, que alguns dizem nunca ter feito um exorcismo, nós acreditamos que sim, que ele já fez. Já fez pelo menos uma oração de libertação muito forte. Se o diabo não existe, como e de que maneira explicaríamos os exorcismos? A pessoa tem que estar convencida de que isso acontece. Se a pessoa não crê, é muito difícil funcionar. Na maioria dos casos, é sugestão. Eu deixo a porta aberta a algumas exceções que podem conter alguma força muito profunda. Mas essas são exceções, não é o cotidiano. É uma maneira de exercer domínio, porque naturalmente, se o demônio é algo real que está no seu corpo, e se existe alguém que pode tirar esse demônio, naturalmente, essa também é uma maneira de exercer poder. A quantidade de exorcismos que eu já dirigi em minha vida passam dos 1.200. Porque as possessões são mais frequentes do que se supõe. Com as questões do exorcismo, temos que ter muito cuidado, porque são seres humanos que estão sofrendo e dos quais os líderes religiosos se aproveitam muitas vezes para tirar algum proveito próprio dessas situações. Por que seguimos duvidando de sua existência se a Bíblia fala do diabo com tanta clareza? Este personagem diabólico se encontra desde a gênese da criação até a batalha final mencionada no Apocalipse. Quais são os argumentos e por que alguns acreditam que o Todo-Poderoso e o Maligno poderiam ser a mesma pessoa? Deus e o diabo seriam duas faces da mesma moeda? Há milênios, duas opiniões se enfrentam. Uma tenta mostrar que o diabo não existe, e a outra que é um ser real e o principal adversário de Deus.
Mas, além dessas duas opiniões, há um terceiro grupo que discorda de ambos e abre um novo debate. Ele sustenta a teoria de que Deus e o diabo são dois lados que respondem a um mesmo interesse. No Antigo Testamento, acredita-se que de Deus vinha a ira e a bondade. Os teólogos têm muitos problemas em traduzir a Bíblia, esse texto, porque ele diz que o espírito mau vem de Deus. Ora, o espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. O Deus da Bíblia não é um Deus bom, é um Deus mau. E é um Deus que nos dá muito medo, ao qual temos que de alguma forma obedecer e prestar culto. Porque ele tem todo o poder, porque pode nos causar mal, porque pode nos mandar seu anjo caído, Satanás, não é? Tem se falado muito dessa diferença entre Deus, ou da possível diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Em geral, de forma muito esquemática, se diz que o Deus do Antigo Testamento está muito preocupado com a justiça. Por isso, é preciso agir de forma violenta para que se faça justiça. O Deus do Novo Testamento está mais preocupado com o amor e por isso não ocorrem esse tipo de ações. A mesma Bíblia, entre suas páginas e histórias, nos brinda com vários exemplos de extrema crueldade. Isso pode estar associado à existência de Satanás e aos que sustentam que entre Deus e o diabo não há diferenças? Na Bíblia há muitas histórias que falam de violência, que falam de massacres, de magnicídios. A Bíblia conta a história do que ocorreu em uma época onde as mortes eram cruéis, as guerras eram violentas e os massacres eram próprios de todos os povos da antiguidade. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Se alguém lê a história de Caim e Abel, onde um irmão mata o outro, não há nada mais horrível na vida do que um irmão matar outro irmão. Você pode imaginar muitas situações de violência, mas essa seria o cúmulo da violência. Mesmo assim, está lá. E está lá para dar testemunho de que essa violência existe entre os seres humanos, que as pessoas se matam entre si. Então, os exemplos que eles pegaram são de textos sagrados desse mundo. Um mundo bárbaro que oferecia exemplos bárbaros. Estamos diante de mitologias muito primitivas. Israel não é uma grande cultura de maravilhas, é um povo nômade e camponês. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra é uma história muito interessante, contada no começo do relato da Gênesis, das primeiras histórias, vinculada muitas vezes, tradicionalmente, ao tema da sexualidade, que foram cidades destruídas pela homossexualidade dos habitantes. Na verdade, quando alguém lê o texto, não tem nada a ver com homossexualidade. É uma condenação pela falta de hospitalidade. A hospitalidade era uma lei fundamental na antiguidade, especialmente porque as pessoas iam de um lugar para o outro nessa faixa de caminho desértico e se alguém não o recebia, você realmente corria risco de vida. Então estes povos rompem com essa lei sagrada. Não acolhem aos anjos como hóspedes. Querem abusar deles. E aqui o problema não é a questão homossexual, é o abuso. Isso é o que é castigado neste mito. São castigados com fogo, chuva de enxofre e fogo sobre esses povos que são destruídos, aniquilados da face da terra. O enxofre, o fogo, é a destruição. É voltar para a estaca zero, para o nada. Se aniquila, o povo volta e volta a surgir a vida. Muito tempo depois dessas histórias foi assimilada a questão do inferno, por exemplo, que não tem nada a ver, não se fala do inferno na Bíblia, mas ele é assimilado dessa forma. Será que Deus pode ter tido essas condutas malignas que parecem pertencer ao universo do diabo? Há aqueles que creem que essa mesma Bíblia é uma criação mais ligada ao mal do que a um Deus como nós pensamos hoje. Marcião de Sinop escreveu um cânon dos textos que hoje conhecemos como a Bíblia. Ele ocultou no recorte que fez uma concepção especial do diabo. Marcião é um gnóstico cristão que considerava que o Deus que criou o mundo material e que fez ao homem e aos povos da terra tem que ser um Deus malvado, precisamente porque a matéria está identificada com o mal. Bom, na verdade, a apresentação do
movimento das luzes e sombras no texto bíblico já a encontramos em Gênesis, que no princípio havia a escuridão e que a primeira ação de Deus na criação foi dizer que haja luz. Essa luz atravessa as trevas, atravessa a escuridão. Está dizendo que, na verdade, a luz que veio ao mundo era Jesus, mas os homens preferiram ou elegeram as trevas em vez da luz, porque a luz, de alguma maneira, colocava em evidência as suas obras, as quais eles queriam ocultar. Mas, para alguns dos crentes mais fiéis, essas teorias não são mais do que uma prova de que o diabo está entre nós. Nos dias de hoje, nós podemos pensar no hedonismo, na busca pelo prazer completo e total. Isso tudo sem visar a transcendência, a vida, a verdade tomada como útil. Tudo isso são tentações do diabo, presentes não somente no privado e particular, mas também na vida pública. Porque a influência pública do diabo quer que se demore o nosso, o nosso caminho rumo à fraternidade, rumo à união entre os seres humanos. Quando um batizado tem em si a marca de Cristo e vive ou tenta viver em graça, não pode ser invadido pela força que se opõe a Cristo. Cristo já venceu o demônio. Então, a princípio, somente uma pessoa não batizada pode estabelecer uma relação pessoal com o demônio. Vamos começar agora. Paula esteve internada pelos últimos 10 anos de sua vida com o diagnóstico de esquizofrenia. Eu escutava vozes e via coisas, sabe? As vozes me diziam o tempo todo, mate-se, corte-se. Pelo sangue de Jesus eu te liberto! Eu ordeno que deixe esse corpo agora! Pelo sangue de Jesus! Eu tinha um rosário, sabe? Que eles dão no hospital. E com o rosário da cruz, sabe? Com a parte de baixo, que é feita de plástico, é que eu me cortava com esse plástico. Busca o Senhor! Bom, depois eu via muitas sombras e sempre via homens. A possessão diabólica não tem nada a ver com a bondade ou maldade moral. Quer dizer, o endemoniado é uma pessoa enferma. Muitos creem que o diabo não existe, e esse é um grande triunfo de Satanás, então temos muitíssimo trabalho. Será que realmente o diabo está entre nós e não sabemos? Será que Deus e o diabo são uma mesma criação? Estaremos vivendo 7 anos de tribulações que antecedem o Apocalipse? E se estiverem recrutando cada vez mais soldados para essa batalha final de que alguns denominam o exército do diabo? O diabo, um anjo caído que quer ocupar o lugar de Deus? Como ele poderia alcançar seu objetivo? Quais são as evidências e posturas que asseguram que o diabo teria criado seu próprio exército? Eu acredito que o diabo somos nós mesmos. O diabo é a maldade que encarna na gente. O diabo é uma configuração que pode ter expressões muito claras, um personagem nefasto da humanidade. O diabo engloba muitos. Não se trata de um só, já que são muitos, milhares de milhares, visto que era um arcanjo, um anjo superior, que seria Lúcifer com todos os seus seguidores que acabaram condenados. Alguns levam sua teoria mais além e creem que o diabo preparou um exército e está escondido esperando o começo dessa batalha final. Com esse exército maligno, o Agramon representa um demônio maior, que é o demônio do medo. Existem demônios menores que, por sua vez, os servem. São demônios intercessores. Não esqueçamos que a corte satânica tem a sua hierarquia. E não é que eles perderam a hierarquia que conservavam no céu. Ou seja, entre os demônios há os querubins, os serafins, as potestades, cada um com seu grau de maldade. Podemos mencionar também Adriel, que é o demônio da morte, o demônio da lua, o demônio da noite. Adriel, para nós, como esse demônio terrível, o da morte, está representado em Hitler. Ele trouxe o inferno para a Terra, mostrando os setores do inferno. Mas onde? Os campos de concentração são um exemplo muito claro de que essa destruição havia sido inspirada por alguém. Hitler encarna o pior da condição humana. Mas dizer isso, às vezes, é tirar a responsabilidade dos seres humanos.
Temos a capacidade de escolher entre, como diz no livro de Deuteronômio, eis que ponho diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe a vida para que vivas. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A pessoa tem que escolher para qual caminho quer direcionar sua vida. Se está trabalhando pela justiça, pela paz, pela compreensão, ou oposto pelo ódio, pela violência, pela maldade. Eu acho que, às vezes, nas histórias você tem que tomar decisões. Mas os demônios mencionados na Bíblia também levaram os especialistas a darem explicações diferentes. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Lucas nos diz que Jesus expulsou 7 demônios. É o dado que nos dá o Evangelho de Lucas. Então isso quer dizer que 7, na simbologia semítica, é a plenitude. Aqui falamos de demônios, ou seja, desfeito. Quando ela encontra Jesus, está fora do eixo. Não se sabe quem é essa mulher. Muito bem, quem são os demônios? Os demônios são os obstáculos que se opõem a um determinado tipo de projeto. Maria Madalena é uma militante do projeto do Reino de Deus, que naturalmente, para ser uma militante completa do Reino de Deus, ela deve enfrentar obstáculos muito fortes. Ela vai ser perseguida, por isso também vai duvidar, vai ter medo, não é? Como todos nós. Então, Jesus lhe tira esses medos, lhe tira esses obstáculos. É a libertação, de alguma maneira, de uma situação de marginalidade que ela tinha como resquício. Nós sabemos que estava fora de seu juízo e, de nenhuma maneira, se pode relacionar com o fato de Maria ser prostituta ou que havia sido amante de Jesus. Nenhuma dessas coisas. Não quer dizer que foi uma mulher ultra pecadora ou ultra libertina. O endemoniado é uma pessoa cuja enfermidade não se conhecia em sua origem e nem a sua cura. Então era uma personagem endemoniada. Esses demônios estão entre nós. Eles não creem em nada também porque as vozes me diziam o tempo todo que não creem nisso, que não creem em nada. A mente é como alguém que nos prende e às vezes nos mata. É como se estivéssemos habitados por muitas vozes, muitas vezes incoerentes. Eu acho que o que hoje chamamos de exorcismo não é mais do que o fenômeno que deixa evidente a multiplicidade, a multiplicação e a fragmentação da nossa personalidade, das muitas vozes que ouvimos. Se existem muitas vozes que nos falam, quais são os indícios ocultos que encontramos na Bíblia para decifrar se estamos perto de uma batalha entre Deus e o diabo? A temida batalha que anuncia o fim dos tempos. O Armagedon é um lugar que existe e que se chama Megido em hebraico, e onde se deram grandes batalhas na antiguidade. E o que é dito no Apocalipse é que ali haverá uma batalha onde o vencedor final é Cristo. Muitos falam que o juízo final será representado por uma batalha entre o anticristo e Deus, o bem. A batalha é constante, é diária. Geralmente encontramos pessoas que não creem, pessoas que não querem o bem, que não creem na vontade de Deus, de maneira que a batalha é permanente. Mas a vitória definitiva vai perseverar com a vinda de Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Bom, existe uma batalha e um confronto permanente. O final não é bem no sentido de último, mas final no sentido daquilo que dá significado e sentido às coisas. O juízo que Deus estabelece contra alguns, e que não é uma batalha, ainda que se ache anunciado em todo o Apocalipse uma batalha dos maus, digamos, de Satanás e de seu exército contra Deus, na verdade essa batalha não existe porque Deus não precisa lutar. Mas para que exista uma batalha, deve necessariamente existir 2 grupos. E como alguns creem serem os que chegaram para salvar a humanidade, estão os que creem terem vindo para destruí-la. Satanás aparece na Bíblia com vários nomes e com várias imagens.
Nós o conhecemos desde a serpente que aparece em Gênesis, até com os seus outros nomes, o diabo, o demônio, Satanás, Beelzebu. Todas essas seriam indicações de um mesmo personagem, do pai da mentira. A luta entre o bem e o mal, entre a tentação e a obediência, entre o pecado e a salvação, é tão antiga quanto a própria vida. Como e desde quando se constrói essa figura do diabo? Por que o mal e o diabólico respondem a tantos nomes? O diabo, a personificação do mal, o rival de Deus, o tentador dos homens. Para muitos cristãos, a tentação é uma porta de entrada para o mal, um caminho direto para o diabo. A última parte do Pai Nosso diz: não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal. Esse mal pode ser entendido tanto como qualquer situação que seja perigosa para a realização pessoal, como o maligno. Livrai-nos do maligno, livrai-nos do pecado, livrai-nos do demônio, livrai-nos de qualquer situação de perigo para a própria salvação. Então podemos dizer que sim, está presente a súplica de sermos livrados do demônio no Pai Nosso. Na ideia de um Jesus muito divino, com a ideia de um Jesus gnóstico semidivino, as tentações não têm lugar. Para aceitar que Jesus foi tentado, temos que aceitar primeiro que ele foi 100% humano. Portanto, a passagem veio a ser interpretada como as tentações que Jesus enfrentou ao longo de sua vida, mas no terreno onde se dão as tentações, que é na mente. Jesus teve que escolher, por isso passou 40 dias no deserto, entre ser o Messias conforme as profecias de Isaías, desprezado, ignorado, traído e assassinado, ou inclinar-se para a vaidade do reconhecimento mundial e ao arrebatamento do poder e das riquezas. Então, essas tentações são o núcleo que nos mostra se o Messias deve ser glorificado por sua própria força ou se o Messias está disposto a humilhar-se, a negar-se e a morrer por amor aos seres humanos. A tentação existe dentro dos textos bíblicos e, além disso, a figura do diabo tenta deturpar a vontade de Jesus. Como essa figura é realmente? Alguns investigadores questionam a imagem clássica do diabo, com chifres, patas de cabra e rabo. Eles questionam o que nos foi transmitido como figura do mal, porque debatem que essa é uma construção destinada a gerar medo. Há muito do imaginário da cultura popular sobre Satanás, mais do que na teologia e nos textos bíblicos. E somos produtos também de nosso imaginário popular de onde crescemos. Na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, temos histórias relacionadas com o diabo, com Satanás. No entanto, não encontramos descrições físicas de como ele era. Se ele tinha chifres, se tinha rabo, se tinha um tridente, ou se era vermelho. O que nós sabemos é que ele é uma descrição do mal. Não é bíblico. Nem o purgatório, nem o inferno eterno, nem o céu. O céu para estar perto de Deus, sim. O inferno como distância de Deus, sim. Mas chamas, diabinhos, um Satanás rei que manda nos demônios, isso foi uma invenção medieval. Isso aparece na Idade Média. É alguém que tem a ver fundamentalmente com o sexual. Por isso se atribui a ela a cor vermelha. Os chifres de bode e as patas de bode, que eram o poder da fertilidade e da vida, que representavam Dionísio Pan na literatura grega. O deus Pan é um deus grego muito antigo, originalmente adorado na região da Arcádia. Pan é o guardião dos rebanhos que tem a tarefa de se multiplicarem. Deus dos bosques e patos, protetor dos pastores. É um produto da casualidade que na Idade Média tenham imposto essa caracterização impressionante e terrível do demônio? Ou talvez haja um mistério importante em torno da figura do diabo esperando para ser desvendado? Em algum momento da história, para tornar visível a presença do mal, os autores, os pintores,
usaram como origem uma imagem grotesca, com chifres, com rabo, negro, com fogo, para descrever o mal. Mas isso não significa que o diabo não existe. O diabo ter sido caricaturado na Idade Média, ou que seu conceito fora utilizado para infundir o medo, não quer dizer que ele não exista. A figura do diabo no cristianismo funciona como um grande ordenador moral. Ou seja, o que está mal está do lado do diabo e faz parte do pecado. A figura do diabo cristão chega efetivamente à América Latina com a chegada dos espanhóis, porque antes as culturas ameríndias usavam outras figuras que encarnavam o mal. Mesmo assim, esse mal não era um mal tão absoluto e nem tão separado do bem como é o diabo cristão, que é uma das características do pensamento do catolicismo, onde aparece o mal de um lado e o bem do outro. Um único personagem, ainda que, segundo os crentes da Bíblia, seja mencionado de muitas maneiras. Ele recebe o nome de Satanás, Diabo, Lúcifer, Belzebu, Melian, Antiga Serpente, Anjo Caído, Anjo Destronado, o Anjo do Tempo. Mas houve outros nomes. No tempo de Isaías, recebeu um nome. No tempo de Jesus de Nazaré, era o Devorador. No tempo de Josué, era o Destruidor. Eles sempre insultaram Satanás de diferentes maneiras. No Novo Testamento, sim, Jesus e o apóstolo Paulo o mencionam, mas como um adversário, como aquele que está contra o projeto de Deus. Não tanto como uma figura a qual você tem que escolher entre um e outro, porque popularmente se transformou em uma figura. De um lado eu tenho Deus e do outro Satanás. Eu tenho que escolher como se escolhe um time de futebol. Mas não é assim. Não é assim que nós lemos nos relatos bíblicos. A soberania de Deus não se discute, mas existe um personagem, uma maldade que se concentra nesse personagem chamado Satanás, que aparece como símbolo de tudo que se opõe a Deus. Respondeu-lhes ele: eu via Satanás como o raio cair do céu. Especialistas no estudo da Bíblia dão conta de que, em outras passagens do livro sagrado, os nomes que o maligno recebe não têm uma conotação única e nem tão direta. Diabo, Satanás, Lúcifer, todos têm a ver com o seguinte: num projeto como o projeto do Reino de Deus, você tem que enfrentar os obstáculos, e esses obstáculos são denominados com determinados símbolos, não é? Um dos símbolos mais importantes é o de Satanás. Essa poderia ser uma manobra e modo de agir do diabo para ganhar tempo e adeptos à sua figura? O Evangelho de João registra que Jesus o descreveu como um ladrão que trabalha entre os demais que não se dão conta que ele está lá. O trabalho do diabo tem que passar despercebido. Na visão religiosa judaica, só há uma divindade, não há duas: Jeová. E Jeová é o autor do bem e do mal, da saúde e da enfermidade, da alegria e da tristeza. Em outras religiões há deuses do bem e deuses do mal. Qual é o verdadeiro significado da palavra diabo? Havia alguns anjos caídos que não queriam ser anjos. Queriam ser mais do que anjos. E apareceu esse anjo que seria o diabo. Como a ideia é unir, diabo é separar. Daí vem diabo, de diabolo, o que separa. Muitas correntes de pensamento se perguntam se realmente o conceito não é um engano em si mesmo. A resposta a essa teoria poderia mudar o conceito fundamental que a religião tem sobre o bem e o mal. Para muitos sacerdotes e para a principal autoridade da Igreja, o diabo existe em muitas de suas mensagens, e o Papa faz alusões à sua presença entre nós aqui na Terra. Onde o diabo vive? Será que Satanás está perto de nós?
O líder da Igreja Católica manifesta que a presença do demoníaco Satanás é real. Não é um mito e está presente nos lugares mais fortes, com mais fiéis. Onde? Por que se manifesta? Com toda certeza, o diabo ataca a quem ele sente que lhe escapa. Ele não vai atacar aquele que é de sua propriedade ou alguém que está morto e que não escolheu um lado. Ele vai como um predador, que é perseguir aquele que escapou dele, mas isso não é coerente com o fato de que os ataques sejam precisamente a imoralidade daqueles que creem. Francisco não foi um grande professor de teologia. Ele foi um pastor próximo de seu povo, com um coração solidário. Sua linguagem não é a do teólogo. É a linguagem da paróquia, do entorno. E isso não o desmerece para aquele que entendeu o contexto. Então ele fala de maneira popular e não como um especialista da Bíblia. Francisco não é um grande especialista da Bíblia. Ele é o Papa, e o Papa é um líder. O problema aparece quando interpretamos ao pé da letra e não como linguagem simbólica. Toda linguagem religiosa e simbólica deixa de ser religiosa. O líder da igreja também apontou o filho do diabo, o anticristo, na corrupção e no dinheiro. No livro do Apocalipse, capítulo 12, uma visão se apresenta a João, que é de uma mulher que resplandece como o sol e um dragão de 7 cabeças que a persegue. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esta visão significa que o dragão é o diabo, e suas 7 cabeças representam a totalidade do poder sobre os governos corruptos da terra. E a mulher que resplandece como o sol é o grupo de crentes, ou seja, a igreja, que reflete o caráter amoroso de Deus. A corrupção, eu acredito que continua sendo um sistema que permeia todas as faixas sociais e políticas. Atrás de tudo isso, há homens e mulheres que a utilizam. Então, nesse grupo, nós poderíamos colocar os anticristos, por assim dizer, porque vão contra a vida. No ano de 2014, o Vaticano reconheceu de forma oficial a Associação Internacional de Exorcistas, uma prova a mais que para a Igreja o diabo existe. O diabo, para alguns, é uma presença maligna. Não existe apenas um anticristo. Os anticristos são entendidos como todos aqueles que são agentes da maldade e opostos diretamente à ação do Senhor Jesus. Para outros, é o mesmo Deus. Satanás é a divindade, a contraparte do suposto Deus bom. Para os céticos, o sócio de Deus. O mal e o bem estão subordinados à vontade de Deus. E há aqueles que não creem na sua existência. Os demônios são as pessoas que estão ao nosso redor causando mais danos. É mais fácil condená-lo, dizer que é o demônio, do que sentar-se com a pessoa e dizer o que foi, em que posso ajudar. O diabo é um instrumento para que o homem possa, enquanto está na história, decidir se quer amar ou não quer amar. Mas Deus é todo-poderoso e o diabo, para ele, não representa nenhum inimigo real. O diabo, mito ou verdade? Está entre nós, dentro de nós, ou é só uma criação ou história fantástica? O diabo, Satanás, Lúcifer, é mais um dos mistérios da Bíblia proibida. Para alguns, um personagem maligno e sem piedade que tenta a humanidade. Para outros, uma invenção dos humanos e das religiões para doutrinar, gerar culpa e medo. Diabo, Satanás, Belzebu
Se trata de um ser real. O diabo é o inimigo da humanidade. A personificação da maldade apresenta tantas caras quanto perguntas. O diabo realmente existe? Muitos creem que o diabo não existe. E esse é um grande triunfo de Satanás. O mal não tem a proporção do bem. O mal é a ausência do bem. Há aqueles que garantem, inclusive, terem um pacto com ele. Satanás é o libertador da humanidade e do ciclo apocalíptico. O diabo, uma das figuras mais controversas da Bíblia. Ele tem ciúme de nós, ele tem inveja da vida que Deus nos deu, porque nós temos Deus dentro de nós. Nós temos a graça que possuímos através do batismo, e o diabo... É limpeza. Então, eu faço uma oração que eu leio na Bíblia satânica. Eu invoco a presença de Satanás, invoco a presença de alguns de seus servidores em espírito, e em algumas ocasiões eu o vejo ou ele me incorpora. Depois de cair em transe, eu volto ao normal e começo a executar durante a semana aquilo que ele me ordenou. E não se discute, se cumpre. Como existe a possibilidade de estabelecer uma relação com o ser humano, podemos nos abrir para estabelecermos um contato com Satanás. É triste, é dramático, é incrível, mas é possível. O diabo é invocado de diferentes maneiras, segundo a situação. Se uma pessoa está em perigo, ela pode invocá-lo. Se uma pessoa está contente, o invoca. Se está em um momento de agonia, o invoca. Se quiser fazer um pacto com Satanás, se quiser fazer um pacto com o que chamam de maligno, ele a escuta e vem ao seu socorro. Eu creio que o satanismo está te desviando do assunto. Por que adorar a Deus indiretamente se pode adorá-lo diretamente? Não é necessário ir pela via negativa. Posso ir pela via positiva. Deus é misericórdia, compaixão, bondade. Por isso eu não preciso adorar o lado escuro disso. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. Colômbia, Bogotá. O colombiano Sebastián Santeiros Villarreal se apresenta como bruxo, feiticeiro e afirma ter realizado pactos com o diabo. É santeiro, espiritualista, feiticeiro e trabalha com magia negra voodoo. Para servir a Satanás, você não precisa ter fé. Para servir a Deus, você precisa ter fé. E a fé não tem argumentos dialéticos porque simplesmente se crê ou não se crê. Com Satanás, não. Porque quando você pede a Satanás, tudo o que se pede a Satanás, ele te dá. Para fazer um grande ritual para Satanás, eu acendo uma vela vermelha, que significa a luz que o mesmo nos transmite. No altar, temos uma das colaboradoras ou colaboradores dele, porque é um anjo que é a Santa Morte. Ela trabalha para Deus e trabalha para Satanás. Se Deus lhe dá uma ordem, ela cumpre. E se Satanás lhe dá uma ordem, ela cumpre. Tenho que ter os ornamentos ou hábitos correspondentes. E a água? A água eu jogo por todo o altar porque é uma simbologia. Está sempre tentando nos destruir por causa disso. Há especialistas que afirmam a existência de evidências satânicas. O diabo vive entre nós? Depois do exorcismo, meu psiquiatra me disse: eu não tenho esse caso cientificamente. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Por acaso, seriam Deus e o diabo a mesma pessoa? O diabo, a personificação do mal, busca o pior do ser humano para conquistá-lo. Será que, ao caírem em tentação, Adão e Eva tenham marcado a história da humanidade, assinalando o pecado em cada um de nós? Há muitos que garantem que, desde então, a luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, acontece dentro de cada homem e mulher que habita esta terra. O diabo recebe o nome de pai da mentira mais vezes que o diabo falado por Jesus. Jesus disse que o incrível é que ele perverte
a verdade. Ou seja, que ele corrompe a verdade. Não é que ele não a reconheça, ele a reconhece e procura corrompê-la. Outra de suas características. O diabo pode viver entre os homens ou dentro dos homens. Será que grande parte da humanidade já se encontra sob seu poder? O diabo, sendo um ser pessoal, pode estabelecer uma relação com alguém. Ele, como ser pessoal, pode estabelecer uma relação com alguém. Um pacto com o demônio é uma decisão tomada por um ser humano livre para associar-se de alguma maneira a Satanás ou a algum espírito, algum demônio, algum espírito negativo. Existem parágrafos na Bíblia que sugerem a existência do diabo. A figura de Satanás na Bíblia hebraica tem a ver com o adversário. É um adversário, um inimigo que pode aparecer. Pode ser uma pessoa. Tem duas visões na literatura judaica posterior. Uma é uma figura sobre-humana ligada ao demoníaco e com o negativo. E outra interpretação também de Maimônides que diz que Satanás é o anjo da morte e a tendência ao mal do ser humano. Evidentemente, Deus não pode ignorar a possibilidade de que a liberdade incluiria uma oposição à sua vontade. Alguns textos bíblicos são muito precisos com respeito à menção do diabo. Chegando o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: